Graças a Deus, né, queridos? Grandioso é o nosso Senhor. Ele sim é o Todo-Poderoso. Ele sim é o grande, eterno, invencível, imortal, não é? Diante dele todos se curvam, né? Todos se curvam. E aí, num momento como esse, a gente para e diz: cadê os poderosos, né? Cadê a fortuna de tanta gente? Cadê os bilionários? Cadê as fortunas? Como perece, como perde o efeito, né? Porque, queridos, aí a gente vai aprendendo lições incríveis em momentos como esse. Num momento desse da história, a gente não tem como, irmãos, assim, compreender que só há um soberano, incomparavelmente soberano, somente Ele, nada mais, ninguém mais, nada se assemelha, né? Os tronos, os reinos desse mundo, todos se curvam, todos se tornam tão pequeninos, né? Diante do poderio, diante da soberania de Deus, do grande Deus, do único Deus, daquele que importa ser adorado, daquele que interessa que seja glorificado, exaltado, né? Para todo sempre. Por isso, nós nos curvamos diante dele e nós não cessamos de cultuá-lo. Nós não paramos de orar, nós não paramos de meditar na sua palavra, pelo contrário, num tempo como esse, aí é que se renovam, aí é que se renova a fé, aí é que se renova a esperança. Sabe por quê, queridos? Porque a gente não tem amuletas, né? Não tem como se encostar aqui e ali. A gente olha para ele e diz: Senhor, é o Senhor mesmo, sempre foi, só que às vezes a gente desvia um pouco, a gente é atraído de um lado, do outro, né? Ah, porque a empresa, ah, porque o emprego, ah, porque eu estou correndo demais, ah, porque o dia hoje foi cheio, ah, aí agora não tem dia cheio, não tem agenda lotada, né? A empresa está lá fechada, né? A estrutura está parada, a indústria parou. Irmãos, é coisa incrível. Óbvio que existe toda uma questão financeira e econômica, sim, existe. Mas existe, sabe o que, irmãos? Uma reflexão profunda daqueles que querem aprender, daqueles que entendem, irmãos, que nós estamos como Jeremias. Deus chamou Jeremias e o fez descer onde? A casa do oleiro. Já parou para pensar que nós estamos na casa do oleiro? Você já parou para pensar um pouquinho que o Senhor nos chamou à presença dele, para ver aquilo que talvez a gente diga: ah, mas nem é novidade. Certamente Jeremias já tinha passado na casa do oleiro, certamente Jeremias já sabia o que o oleiro fazia, mas Deus o chamou naquele tempo de modo especial. Abra sua Bíblia comigo, por favor, Jeremias 18, Jeremias 18, a gente vai ler um pouquinho, e a minha oração, queridos, é que você entenda essa palavra como uma chamada de Deus para uma reflexão, que você entenda de Deus esse tempo especial, para parar tudo, que na verdade já muita coisa parou, né? Para a gente agora não somente deixar de trabalhar, mas a gente buscar o Senhor, para a gente entender isso, para a gente compreender. Eu não sei você, nas suas reflexões, nas suas orações, se você tem percebido a necessidade de um renovo na sua vida. Mas quando eu falo de renovo, irmãos, assim, não é uma coisa aparente. Eu falo de um renovo na alma, no espírito, de uma transformação, de uma restauração que somente Deus pode fazer. E não somente isso, Ele pode, mas Ele quer fazer. E sabe o que mais? Nós precisamos. Eu preciso. Se você precisa, desça à casa do oleiro e observe a mensagem que o Senhor vai falar ao seu coração. Pai, fala conosco na Tua palavra, fala conosco, Deus, com todo o poder e graça, Deus. Que nós sejamos assim, Pai, transformados. Que assim como Jeremias viu e ouviu a Tua voz, ele viu ali o oleiro, o que ele fazia com o barro. E ele ouviu a Tua voz. E ele obedeceu. E ele guardou essa mensagem. E ele proclamou essa mensagem. Fala com Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jeremias capítulo 1 diz assim, queridos, capítulo 18, verso 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez,
moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir como fez o oleiro? Perguntou o Senhor. Como um barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Queridos, a casa do oleiro é o lugar onde todo aquele que ouve a voz do Senhor se encontra. É um lugar onde Deus chama para tratar a nossa vida. Poderíamos dizer que a igreja hoje, a comunidade, né, o novo Israel de Deus, é a casa do oleiro. Talvez esse momento agora seja a casa do oleiro. Na sua casa onde você está. Mas que o Espírito Santo de Deus vai falar com você aí onde você está. E tem falado com você. Tem falado com você. É o lugar onde Deus, irmãos, nos chama para uma restauração, para um conserto, para uma renovação da aliança, para que sejamos alinhados, assim como estávamos no primeiro amor, no primeiro encontro. Lembra? Nos primeiros passos da fé, apaixonados pelo Senhor, sabe assim, falando de Jesus o tempo todo. Lembra daquele tempo onde alguém dizia assim: ah, fulano agora é um fanático, onde chega é falando de Jesus, é pregando a palavra, eu não aguento mais. Eu vi isso. Eu lembro de uma pessoa muito querida, que ela disse assim: ah, eu gosto tanto de Mazinho, mas quando ele vem para cá, ele só fala de Bíblia, eu não aguento mais. Esse tempo que nós parece que deixamos, sabe? A gente já não fala tanto. Mas o que a gente faz é chamar a igreja, mas a gente não fala tão mais apaixonadamente. Já não pregamos mais com tanto ardor. Parece que fomos desobrigados. E aí, queridos, o Senhor nos chama, né? E Jeremias, ele é enviado à casa do oleiro para perceber a maneira como o oleiro trabalhava com o vaso, com o barro, como ele fazia. E não só para perceber, mas para ouvir uma mensagem clara. É da mensagem que todo pregador quer receber no final de semana. Ele recebeu uma mensagem pronta, um sermão pronto, digitado, impresso, ou lá no laptop, lá, tudo direitinho lá, que impresso nem sempre todo mundo usa mais, né? Mas aquele sermão pronto. Não precisou fazer exegese, hermenêutica, pesquisa nenhuma, não precisou procurar livros, comentários, nada. Deus falou com ele de uma forma muito clara e objetiva. Dessas mensagens que vêm para mim, para você, assim, é de impacto. Pá, ponto. Deus falou, está falado. E essa mensagem que Deus falou a Jeremias, de uma forma muito clara e muito objetiva. O seu trabalho era observar o oleiro. Esse foi o seu trabalho, descer à casa do oleiro. Ficava um pouquinho afastado assim da cidade, não muito distante. Era um lugar mais simples, mais humilde do ambiente que ele vivia da cidade. Mas muitas vezes, queridos, Deus usa de imagens, de situações, de experiências com os seus servos, com a sua igreja, para que essa igreja, para que os seus servos preguem, entendam o que ele está falando. Nem sempre Deus, irmãos, vai nos levar à Bíblia assim. Claro que a Bíblia é palavra e sempre será, e do começo ao fim, tudo começa e termina palavra de Deus. Porém, o que eu estou dizendo é que Deus muitas vezes nos faz perceber mensagens, lições nas circunstâncias da vida, em experiências práticas. Deus nos faz extrair mensagens, lições. Por exemplo, ele fez com que Oséias casasse com uma prostituta. Para quê? Para ilustrar a infidelidade do povo dele, de Deus, com o próprio Deus. E essa relação, né, esse casamento, sendo uma ilustração do que é ser uma mulher adúltera. E aí Oséias trouxe esse exemplo. E Deus foi quem dirigiu isso, porque Deus exerce o comando sobre tudo isso. E Deus muitas vezes nos faz aprender, queridos, em momentos como esse que nós estamos vivendo. Por isso que nós precisamos ficar atentos com tudo. Ao invés de reclamar, aprenda. Ao invés de reclamar, tire lições. Nunca reclame, se você bem soubesse. E aqui, queridos, aqui eu falo aqui com, assim, pedindo assim a você toda atenção. Se você é uma pessoa consciente do malefício, da maldição
que acompanha os murmuradores, irmão, você nunca reclamava na sua vida. Nunca reclamava. Porque há uma praga, há uma maldição, sabe, irmão? Há um espírito de destruição na vida daqueles que murmuram, que blasfemam, que maldizem aquilo que Deus fez. E sabe o que mais? Nós temos que lembrar, irmãos, um tempo como esse é um tempo para a gente lembrar que o nosso Deus, e provar que o nosso Deus é fiel em toda circunstância. De repente, não podemos fazer aquele banquete do fim de semana. De repente, não podemos ter na nossa mesa mais de uma opção de carne, de almoço, sei lá. De repente, vai ser aquele amarelinho ali com mais frequência, né? Aquele cuscuzinho ali, ó, um ovo, tal, né? Uma coisinha ali, como dizia meu pai, né? Com uma mistura, né? Mas sabe o que é que Deus quer mostrar para você? Que não vai faltar o pão para você. Que não vai faltar o necessário para você. Agora, sabe o que é que Deus pode tocar muitas vezes? No luxo, na vaidade, nos gostos, nas preferências, nas escolhas. Sabe para quê? Para a gente começar a valorizar mais. Só isso. A casa do oleiro, irmãos, é esse lugar onde nós vamos para sermos tratados. A casa do oleiro, irmãos, é um processo de restauração. E quando a gente percebe, entende que é Deus agindo na nossa vida, a gente, Deus, eu sei que o Senhor está nesse negócio. Sabe por quê? Eu sinto a tua presença. A tua presença. Em meio a tudo isso, eu sinto a tua presença. Eu percebo a tua mão guiando minha vida. Sabe, Deus? Então, queridos, em nome de Jesus, comece a glorificar. Nós precisamos entender, queridos, que o nosso coração precisa ser ensinável. Nós precisamos ter um coração ensinável. Do contrário, irmão, não há oleiro, não há casa de oleiro, não há igreja, não há sermão, não há pregação, não há tempo ruim ou bom que vai mudar você. Porque aquela pessoa que não é ensinável, que tem um coração fechado, orgulhoso, Provérbios 16, 8 diz que o orgulho precede a ruína. O orgulho, irmãos, é uma desgraça na vida do ser humano, porque destrói. E ali onde ele podia extrair lições, ele é tão orgulhoso, tão soberbo, que ele nem percebe, mas ele é inquebrantável, inquebrável. Coração duro, fechado, mas o Senhor quer ensinar valores do reino. O Senhor quer nos ensinar, num momento como esse, irmãos, assim, valores que assim, são essenciais para uma vida no reino, uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida frutífera no reino de Deus. Não é próspera aos olhos dos homens, não é frutífera aos olhos da sociedade que nós vivemos, não é, porque são dois valores diferentes. O que é uma vida próspera aos olhos de Deus? Imagine você. Quais são os valores de uma prosperidade santa, bíblica, espiritual e também material? Paz, alegria, esperança, fidelidade, bondade, o pão nosso de cada dia. Isso é prosperidade, irmãos. É você deitar, dormir em paz. É você acordar e dizer, Deus, obrigado por mais um dia. Você sabe o que é prosperidade aos olhos dos homens? É angústia, é ansiedade, é medo. Medo de perder o que já ganhou, morre de medo de perder o carro novo que comprou, morre de medo de perder a casa, morre de medo de perder não sei o quê. Isso é uma prosperidade humana. E essa prosperidade, ela escraviza. Porque é como se você perdesse aquele carro, aquela casa, ou tivesse que abrir mão de algum bem material, fosse morrer, perder a vida. Isso não é verdade. É uma mentira que o diabo colocou na mente, lhe tornando escravo. Entenda você, a prosperidade é alegria, é paz no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não consiste de comida nem bebida, mas de amor, paz, alegria, justiça. Prosperidade bíblica, ela traz paz. Ela vem regada de esperança, de alegria. Irmãos, já tem uns 6 anos, sei lá, 7 que a gente está com o carro. Eu falei de carro agora, lembrei, né? Porque há 2 anos, mais, acho que uns 3 anos. Deus, estou precisando trocar o carro, meu carro está, né, com sinais, né? Aqueles sinais, né? Faz muitas visitas ali, a uma coisa chamada oficina, e a gente não gosta muito disso. Mas deixa eu falar com você. Irmãos, e Deus já disse para mim, vai chegar o tempo. Vai chegar a hora. Sabe quanto eu me angustio com isso, irmão? Nem um pouco. Tem que consertar, conserta. Pronto, acabou. E agora, nem sei, agora que não penso mesmo nisso.
Por quê, irmãos? A nossa alegria, irmãos, não está nas coisas. Agora, nós precisamos, irmãos, é abrir o coração para deixar que Deus nos fale, para deixar que Deus trate, para deixar que Deus, Ele exerça, sabe, a soberania dEle na nossa vida. Sabe, irmãos, a graça dEle, o poder dEle, a vontade dEle. E Ele vai moldando, vai fazendo as coisas conforme a sua boa, agradável e perfeita vontade. Mas tudo que nós vamos saber, irmãos, é que Deus, Ele continua sendo soberano em meio a tudo isso. Ele não perdeu sua soberania, não reduziu a sua glória, de jeito nenhum. Aqui Deus estava ministrando ao coração do profeta, para que ele falasse à comunidade de Israel, para que ele ministrasse grandes verdades ao coração de Israel. E como nós hoje também precisamos aprender, como, irmãos, uma coisa, né? Um vírus, algo invisível, parou todo mundo visível. Tudo que é visível, mercado, tudo, escola, igreja, irmão, incrível isso. Será que é culpa somente de alguém da China que fabricou esse negócio? Será que Deus não está fazendo de tudo isso, irmãos, assim, uma grande casa do oleiro, para trabalhar a nossa vida, trabalhar a igreja, o seu povo, trazendo o seu povo a uma santidade, a um temor a Ele, para que a gente perceba que há uma glória sendo manifesta no universo, e nós não estamos ligados nisso. Estamos acostumados com os nossos programas de fim de semana, se encontra, ensaia ali, canta ali, prega ali, ensina ali, pronto, tá bom, está tudo certo. E Deus está ali, ó, fazendo, Deus está ali, ó, falando, Deus está na casa do oleiro e a gente está aqui, ó, fazendo outra coisa, talvez. É isso. Como nós precisamos entender? E aí, querido, sem demorar muito, mas assim, nós vamos entender, Deus tanto, Ele tem autoridade incontestável, como também Ele tem uma capacidade incomparável de formar e adaptar reinos e nações para o seu serviço. Deus, vou repetir aqui, Deus tem tanto autoridade, sabe, irmãos, incontestável, como também uma capacidade incomparável de formar e adaptar reinos e nações para o serviço da sua glória. Ele pode fazer isso, irmãos. Aquele vaso ali, na verdade, aquele balde representava as nações, não só a nação de Israel. E hoje, trazendo para nós, minha vida, sua vida. Acaso não pode o Senhor fazer como o oleiro? Aliás, irmãos, Ele pode mais do que o oleiro, porque o oleiro tinha ali a força, mas o barro veio de Deus, Ele não criou o barro. Mas Deus criou o barro, e Deus tinha força. Se o oleiro pode fazer o vaso que quiser, da forma que quiser, mais ainda o Criador, mais ainda o Eterno, Ele que tem poder. Então, como não entender isso? E Ele deixa bem claro, assim são vocês nas minhas mãos, o Criador. Nós somos vaso, barro nas mãos de Deus. E aí, como Ele diz, não tenho o poder absoluto sobre vós, tanto em direito quanto também em força? Não teria eu o poder, a autoridade, a força para fazer de você um novo vaso? O Senhor, querido, das nações, Ele continua sendo soberano, supremo. Nós é que precisamos entender isso. Nós é que precisamos ter uma atitude, irmãos, de humilhação, de humildade diante dEle. Devemos entender que Deus, irmãos, não existe para nos beneficiar. Deus faz isso. Deus abre porta, Deus fecha a porta, Deus levanta a mão, Deus cura, Deus abençoa, Deus me dá emprego. Não é assim que as coisas funcionam. Ah, eu não posso pedir? Pode pedir e dar-se-vos-á. Mas espera aí, Deus não é uma caixa de pedido, somente uma caixinha de promessa que a gente vai lá e pega o que a gente quer, não. Deus tem princípios, valores, é um reino, Ele é um Senhor, é um soberano. Não é um presidente eleito que depende de voto a cada 4 anos. Ele já é, e sempre será. Nós estamos sendo, e vamos deixar de ser. Vamos passar, e Ele vai ficar, o seu nome permanece para todo sempre. Nós é que temos o privilégio hoje de honrá-lo, de glorificá-lo, de exaltá-lo, de servi-lo, pela sua grandeza, pelo seu poder, e Ele nos chamou e disse que nos ama.
e fez uma jura de amor eterno conosco. Olha que privilégio. Deus tem uma soberania, queridos, incontestável sobre nós. Ele não nos deve nada. Nada. Há tantos absurdos de orações, de determinações, de tantas coisas que chega a dar chega a trava tudo. Nós crescemos, compramos bens, nos tornamos proprietários de algumas coisas, o nosso nome se torna conhecido, daqui a pouco a gente parece que comemos a maçã igual Eva, né? Começar a se achar igual Deus. A síndrome da divindade, a síndrome do superior, do patrão, do chefe, do que manda. É aquela velha vontade, aquele velho desejo de ser igual a Deus. Aquele velho engano do diabo, que fica ofertando para o ser humano, para nós, um poder, um reino. Foi isso que ele fez com Jesus, fez isso com Eva, fez isso com Jesus e faz isso conosco. É a mesma estratégia. E o pior, funciona. O diabo sabe que funciona, por isso que ele repete. E muitos caem. Começam a se achar mais importantes. Começam a se achar mais, sabe assim, porque eu sou famoso. Porque eu prego bem. Porque eu canto bem. Porque eu tenho uma empresa. Olha, você viu meu carro? Olha a roupa que eu uso. Olha a grife. Aí isso vai entrando na mente da criatura, né? E ele começa a se achar meio que criador, né? Porque agora ele não é um simples, né? Um homem simples. Ele agora é alguém que é visto, que é notado. O orgulho precede a ruína, diz Provérbio. E se tem algo que nós precisamos entender, queridos, na casa do oleiro. E eu estou falando aqui para você, e não pense você que essa mensagem não veio para mim, para o meu coração. É que nós vamos entender e lembrar que nós somos pó e cinza. Um vírus nos deixou em casa, trancado, passando álcool na mão toda hora, tomando banho toda hora, lavando a mão toda hora. E como tem aquela senhorinha de uma historinha que disse que viu o vírus em todo canto na casa dela, né? Mas tem gente meio assim mesmo. Tem gente que está em casa com o banheiro quebrado, pia entupido, não chama ninguém para ajudar, porque não quer ninguém entrando na casa dela. Porque pode estar cheio de vírus. Virou uma neurose já. O problema não é mais o vírus, o problema é o medo agora. É o vírus do medo que domina a mente. Percebe? E como se achar importante com medo de um vírus, irmãos? Não estou falando aqui do descuido, que obviamente seria uma negligência. E não estou falando disso. Eu estou falando do domínio do medo na mente. O verso 4 do capítulo 18 que nós lemos, verso 4, diz assim, ó. Mas o vaso que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Interessante que pareceu tão tranquilo aqui para o oleiro, né? Fazendo outro vaso. Muito tranquilo. Não deu certo aqui? Eu vou fazer outro. Estava lá, ó, o oleiro, ó, com o pé na roda lá, a roda girando, e ele fazendo outro vaso, de acordo com a sua vontade. O barro está lá, ó, sendo moldado. Ponto. Não se questiona, o barro não fala, o barro não reclama. Está sendo moldado, segundo a vontade dele. E mais, o vaso que quebrou, que deu uma deformidade, não é porque o oleiro não era, sabe, o melhor. Era. O problema foi o barro, que não deu o modelo, a forma que ele queria. É assim que nós somos diante de Deus, queridos. Porque Deus abençoa quando Ele quer abençoar. Deus cura quando Ele quer curar. Não é assim? É assim. Se Deus não quiser, meu amigo, não tem oração, jejum, consagração, vigília, joelho no chão, choro, não tem nada. Quando Ele não quer, não quer. Quando Ele não faz, não faz. Quando Ele não abençoa, não abençoa, não adianta. Estribuchar no chão, feito menino buchudo, ciscar o pé lá, não adianta. Então eu não vou nem orar, porque se Deus não quiser, Ele não faz. Devemos orar, a Bíblia diz que devemos orar. Humilhe-se diante do Senhor. Humilhe-se, peça, clame, chore, porque se Deus quiser, Ele faz. Não estamos impedidos de pedir. Mas entenda, Jesus fez o que no Getsemane? O que é que Ele ia passar? O que é que estava pela frente? Você sabe muito bem. Uma cruz o aguardava. O cenário estava montado. A cruz estava ali.
O Calvário estava pronto. Pai, se possível, um pedido de um filho amado, primogênito. Se possível, afaste de mim esse cálice. Se possível. Contudo, seja feito o quê? A tua vontade. Mas hoje a gente parece que desaprendeu com Jesus. Ele até disse, né? Aprendei de mim. Parece que a gente desaprendeu. A gente quer aprender com quem manda a gente, quem ensina a gente a mandar, né? Aí com esse a gente aprende. Aprende rapidinho. Deus, eu determino, eu não aceito. Olha só. Misericórdia. Já viu um barro dizer eu não aceito? Você imagina, um barro está ali, eu não aceito esse modelo. Problema seu, você não aceita. Mas você vai ser assim. E tem mais. Você pode ser feito vaso de honra, e com o mesmo barro, se o oleiro quiser, ele faz um vaso para desonra. Se ele quiser. Do mesmo produto, do mesmo material. É a vontade do oleiro. Todos os homens, queridos, são facilmente manipulados segundo a vontade de Deus. Todos nós. Os reinos se abalam, querido. A terra estremece. Tudo conforme a sua vontade. Deus é Deus. É porque às vezes a gente parece que perde a noção de Deus. Por isso que sem Bíblia, irmãos, a gente nunca vai entender, nunca vai conhecer, nunca vai ter uma ideia de quem é Deus. Porque a gente fica criando Deus segundo o nosso ventre. E esse Deus criado segundo o nosso ventre, ele é criado segundo a nossa mente. Ele é criado para nos agradar. Ele é criado para nos satisfazer. Ele é esse Deus que a gente cria, esse ídolo, né, que o homem cria. Né? E aí ele coloca dentro dele, desse trono que ele criou. Aliás, que Deus criou um trono para ele dentro de nós. Mas nós criamos um Deus para colocar nesse trono. Esse Deus criado, né, por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, é um Deus que vem para satisfazer as nossas vontades. Por exemplo, fé, nós sabemos. Acho que todo mundo tem fé em alguma coisa. Todo mundo exerce fé em alguma coisa ou em alguém. Na China, na Índia, por exemplo, o povo crê em vaca sagrada, né? Uma vaca entra na casa da pessoa lá, ela reverencia a vaca lá, né? Porque ela tem fé que aquela vaca é sagrada, tem alguma coisa ali. Tem outros que fazem uma fezinha no bicho, no jogo. É a fé daquela pessoa. Vai fazer uma fezinha no jogo lá. O outro faz uma fé, sei lá, nele mesmo. Ele pensa positivo, acredita, fecha os olhos, eu tenho fé que vai dar certo. Essa é uma fé dele. Agora, a fé genuína, a fé verdadeira, é a fé que está na palavra. É a fé no Deus verdadeiro, é crer nele, é crer no poder dele, se submeter à vontade dele, se colocar diante dele, se humilhar diante dele, se arrepender diante dele. Esse é o Deus verdadeiro, o autor e o consumador da nossa fé. Aí sim, estamos bem encaminhados. Estamos bem encaminhados. Mas quando nós olhamos para ele, aí esse Deus tem um detalhe. Você não vai segui-lo de qualquer maneira. Porque ele diz, ele tem um padrão. Ele estabeleceu um modo de segui-lo. Não é qualquer um, de qualquer jeito. Qualquer um pode ser. Todos, venham todos. Tem rico, pobre, rico, anônimo, famoso, sei lá, não tem. Deficiente, o que seja, Deus recebe. Agora, deixa eu dizer com você, não é de qualquer jeito. Né? Tem um livro bem interessante, que se você aproveitar para ler aí nesse tempo, né? Eu acho que é do Max Lucado, não sei, que ele fala assim, Deus nos ama como nós somos, mas Ele se recusa a nos deixar do mesmo jeito. Ele quer que sejamos simplesmente como Jesus. Então, o propósito de Deus é o quê? Nos tornar como seu filho. Aí você começa a parar e faz uma comparação, você e Jesus. O que é que falta? O que é que está faltando? Como não descer à casa do oleiro para ser transformado à imagem de Jesus? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele disse, aprendam de mim. Eu disse a vocês, aprendam de mim. Já avisei, Jesus avisou, Ele deixou muito claro, aprendam de mim, aprendam de mim. E a gente às vezes aprende com muita gente. É tanta gente agora, as lives dos teólogos, dos famosos, que pelo amor de Deus, vai entrar não sei quem, corre todo mundo, A gente sempre tenta falta de muita gente na igreja, nos cultos. Cadê o povo? Não, porque nesse horário tinha uma live do pastor não sei quem. Tinha 3.000 pessoas, sei lá, 10.000 seguidores. Tá bom. É isso que Jesus quer? Você está aprendendo com ele? Poxa vida.
Aprendei de mim, disse o Senhor, que sou manso e humilde de coração. Todos os homens, queridos, são facilmente manipulados por Deus, como barro nas mãos do oleiro. Pode doer, pode incomodar muita gente, pode mexer com o brilho de muita gente, pode mexer com o orgulho de muita gente, com a vaidade de muita gente, com a dureza do coração de muitos, mas assim será. E aquele que não glorifica a Deus, será glorificado por Deus. Aquele que não dá glória, no final, você vai ver Deus sendo glorificado na vida dessa pessoa. Ainda que ele não glorifique, ainda que ele não dê essa glória, ainda que ele não renda glórias a Deus, mas lá na frente você vai ver a história, Deus será glorificado na vida dessa pessoa. Então assim, queridos, Deus, Ele terá sempre o comando. Em toda e qualquer circunstância, Deus sempre terá a primazia, mesmo quando nós não a damos a Ele, assim, espontaneamente. Porque o caminho que percorre aquele que não glorifica, queridos, vai ser terrível. É sempre terrível. É uma vida tão sofrida, tão triste, que ao final todos verão, rapaz, olha, está vendo fulano, ridicularizou de Deus, zombou de Deus, deu as costas para Deus, desprezou a palavra, não valorizou, não priorizou. Olha a situação de fulano. É verdade. E aí o nome do Senhor é glorificado, porque a verdade prevalece. Queridos, Paulo, ele fez também uma correlação com relação ao vaso. Em Romanos 9, verso 21, ele diz assim, o oleiro não tem o direito de falar do mesmo, não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso nobre, né, e um vaso para fim desonroso? Claro, claro que tem. O bom, queridos, em meio a tudo isso, a tanta grandeza e soberania de Deus, é saber que Deus, Ele não deseja fazer mal para a gente. Deus, Ele não intenta castigar, não é a vontade, não é o que Ele quer. O que Deus quer é o arrependimento. O que Deus quer é um coração quebrantado. O que Deus quer, irmãos, é que a gente se volte para Ele. Você já esteve perto, já teve amizade, ou já conviveu perto de gente ruim? Sabe, não tem gente ruim mesmo, a índole ruim. E às vezes tudo que a gente quer é o quê? Que essa pessoa faça uma viagem sem volta. Não é que ela morra tão depressa, mas assim, que a gente se livre dela. Ou você gosta de estar perto de alguém que você sabe que só quer seu mal. Não, ninguém quer estar perto de gente assim, queridos. Não é verdade. Um bom crente, vamos orar por essa pessoa, para que seja transformada, sim, mas de preferência, Deus, leva ela ali para outro cantinho, para a esquina e tal. Mas Deus, irmãos, olha para mim, para você, pecadores, miseráveis. Sabe assim, a gente peca aqui, Deus perdoa ali, daí a pouco a gente erra de novo aqui, daqui a pouco tropeça acolá, daqui a pouco... E Deus não desiste da gente. Deus não deixa de nos amar. É incrível isso. Como assim? Que amor é esse? Que Deus é esse? Que poder é esse? Que ser grandioso é esse? Não deixa de nos amar. Não importa o que eu faça. Ele está disposto a liberar o perdão, a estender a mão e me aceitar de volta. Se confessarmos os nossos pecados, se nos arrependermos, se voltar, se clamar, Deus está sempre colocando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, porque tudo que Deus quer é isso. Deus quer os seus filhos de volta. Deus não quer que nenhum se perca. A vontade dele é nos atrair à presença dele. Como não olhar para esse tempo e dizer, Deus, o Senhor me aceita ainda? O Senhor me quer mesmo de volta? O Senhor ainda está trabalhando na nossa vida, queridos. Nós ainda somos vasos. Talvez a gente pense assim, eu sou um vaso. Somos barro ainda. E glória a Deus por isso. É melhor ser barro. Porque Ele ainda pode moldar. Ele ainda pode dar a forma que Ele quer. Essa semana nós teremos uma lição de célula que eu quero que você aproveite bem essa lição. Quero que você aproveite bem essa lição. O nome da série é Antídoto. Mas nós vamos falar essa semana sobre gratidão. Pois aprendi a
sabe, adaptar-me em qualquer circunstância. É o que Paulo fala lá em Filipenses 13, aliás, Filipenses 4, do 11 ao 13. Lá no 13 ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas antes, ele fala o quê? Passei por lutas, provações, privações, perseguições, apanhou. Gente, você já imaginou o que Paulo passou? O que nós estamos passando agora está ruim, né? Está difícil, né? Agora se coloca no lugar de Paulo. Imagina aí, vamos tentar imaginar o que Paulo passou, o que Paulo sofreu, para a gente sentir um pouquinho daquilo ali, para a gente entender um pouquinho o que é ser um cristão, o que é ser um discípulo de Jesus, o que é ser um seguidor de Jesus. Que parece que hoje o que nos define é, eu sou crente da igreja tal. Isso não define a gente. Essa não é a nossa identidade, essa não é a verdade de quem somos. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. Filhos de Deus, no mundo de trevas, no mundo caído, no mundo de pecado. Nós estamos aqui para fazer a diferença, para ser sal, para ser luz, para salvar, para proclamar, para anunciar às nações que o Senhor reina. É isso que nós estamos aqui. Estamos aqui para trabalhar, para fazer faculdade, fazer mestrado, fazer doutorado, botar um anel no dedo. Irmão, isso não é nada diante da manifestação da glória de Deus. Essas coisas todas são importantes como ferramentas preciosas, sim, de Deus. São ferramentas, só isso. Mas se não for para a glória de Deus, querido, nada vale. Quer comais ou bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, ou nos tornamos imprestáveis para Ele. Pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E Paulo, quando ele diz isso, irmão, não é uma frase decorada, que nós tornamos, às vezes, essas frases bonitas e adesivamos, e nada errado em adesivar. Mas mais importante do que adesivar é cravar no nosso coração e fazer de cada momento uma oportunidade para a glória de Deus. Quer comais ou bebais, ou façais qualquer coisa, seja passar privação, seja dividir o pão. Você vai dar uma cesta básica a alguém, dê mesmo. Você pode dar, dê, não deixe de dar não. Se você pode dar uma cesta básica e dar um quilo de feijão, olha, eu não quero saber o que Deus foi com você não. Não é praga não, irmão. É porque assim, Deus, Ele dá a medida, a proporção. Se você pode fazer o bem, faça. Se você pode ajudar dessa forma, não ajude de uma forma menor. Faça. Faça valer a pena a casa do oleiro. Faça valer a pena essa descida à casa do oleiro. Deixe-se ser transformado. Deixe-se, permita-se ser restaurado. A essência da adoração de Deus que há em você. Permita-se. Seja discípulo desse Deus maravilhoso, tremendo, fiel. Deus eterno, queridos. Ele, sabe, o soberano. Ele oferece o seu perdão. Oferece sua graça. Oferece, irmãos, para nós uma renovação. Era um povo duro. Se você ler depois, eu quero que você leia, questão de tempo mesmo agora, mas lê depois Jeremias, final. Lê os capítulos, os versos seguintes, por exemplo, aqui, olha o verso 7 e 8, do capítulo 18 que nós lemos, 7 e 8. Se em algum momento, olha a palavra de Deus, eu decretar, viu gente, não é eu pensar não, ele pode, olha o que é que ele diz aqui, se eu em algum momento decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, e despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da perversidade, da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Olha o verso 9. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que pretendia fazer em favor dele. Ponto. Esse arrepender aqui de Deus, irmãos, e você vai entender que não é arrepender como a gente, tá? Que a gente erra e se arrepende. Deus não. Essa é uma palavra que consegue traduzir o sentimento de tristeza de Deus. Mas não é, Deus fez e se arrependeu. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Agora nós precisamos nos arrepender. Precisamos converter nosso coração.
precisamos de fato, irmãos, assim, nos apresentar diante dele e clamar por sua misericórdia. E tenha certeza, se for de coração sincero, se for de coração verdadeiro e quebrantado, ele não vai rejeitar. Ele não vai rejeitar. Para a sua glória e para o seu louvor. Eu queria convidar aqui o pessoal do louvor, a gente encerrar aqui com um louvor, já está terminando. Mas eu quero que você marque na sua Bíblia aí também Jeremias 29, do 10 a 14. Jeremias 29, né, a partir do 10. Diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e de trazê-los de volta para este lugar. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de lhes dar-lhes esperança e um futuro. E então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei, olha que coisa linda, queridos, glória a Deus. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Receba essa palavra em nome de Jesus.